Depois que o susto inicial passa, existe uma pergunta que começa a aparecer quase em silêncio. Às vezes ela não é nem dita em voz alta, mas ela tá ali o tempo todo, que é: isso vai me curar? Essa é provavelmente a pergunta mais difícil e a mais honesta de todo o caminho. Porque ela não fala só de tratamento, ela fala de futuro, de planos, de tempo, de tudo aquilo que parecia certo antes da doença chegar. O que eu quero conversar com você sobre essa pergunta é tratando ela com muito respeito, sem promessas fáceis, mas também sem tirar a esperança de onde ela realmente existe. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quimioterapia não significa uma coisa só. Existem situações em que o tratamento é feito com um objetivo claro de cura. Isso é muito mais comum do que muitas pessoas imaginam. Em vários tipos de câncer, a quimioterapia faz sim parte de um caminho que termina com a doença controlada ou com ela completamente desaparecida. Em outras situações, o objetivo não é exatamente curar, mas controlar a doença por muito tempo, permitindo que a vida continue acontecendo. Controlar na medicina não é desistir. Controlar pode significar anos de vida com qualidade, com projetos, com presença, com futuro real. Por isso, quando alguém pergunta: isso vai me curar? A resposta verdadeira quase nunca é uma palavra só. Ela depende de qual tipo de doença, em que fase ela foi descoberta, como o corpo responde ao tratamento, quais outras terapias podem ser combinadas com aquele tratamento inicial. Ou seja, depende da história única de cada pessoa. E talvez você esteja percebendo que essa conversa não é simples, porque falar de cura também significa falar de algo que assusta muito, que é a incerteza. A medicina ela evoluiu muito. Hoje a gente trata doenças que antes não tinham tratamento, a gente controla situações que antes avançavam rapidamente, a gente cura pessoas que há décadas atrás não tinham essa chance, mas ainda assim não existe medicina sem incerteza. E dizer isso não é tirar a esperança, é colocar a esperança no lugar certo, porque a esperança verdadeira ela não nasce de promessas, ela nasce de duas coisas: da verdade e do cuidado. Existe também outra pergunta que muitas vezes aparece junto, mas que nem sempre ela é dita. Uma pergunta bem difícil, especialmente para as pessoas mais jovens ou que ainda sonham em ter filhos, que é: e a minha fertilidade? Por muito tempo foi muito pouco conversado também. Mas hoje a gente sabe uma coisa importante. Em alguns casos, alguns tratamentos podem sim afetar a fertilidade, às vezes de maneira temporária, outras vezes de maneira definitiva. E é justamente por isso que essa conversa ela precisa acontecer antes do início da quimioterapia. Claro, sempre que for possível, sempre que houver tempo e que seja seguro. Porque existem algumas estratégias de preservação de fertilidade que podem ser discutidas, como por exemplo, congelamento de óvulo, congelamento de espermatozoides, outras abordagens individualizadas. Nada disso é automático, nada disso é igual para todo mundo. Mas é importante nós sabermos que existem possibilidades. Saber disso, na verdade, muda completamente a forma como muitas pessoas vão atravessar esse momento. Falar de fertilidade não é falar só de biologia, é falar de sonho, é falar de continuidade, de identidade e de um futuro que foi imaginado, foi sonhado. Tudo isso merece o máximo respeito. Talvez agora, depois de tudo que a gente conversou, a pergunta "isso vai me curar?" tenha mudado um pouco de forma, porque às vezes ela também quer dizer: eu ainda vou poder viver a vida que eu imaginei? Essa é uma pergunta legítima, é humana, é profunda e a resposta mais honesta é: em muitos casos, sim, existe vida plena depois do tratamento. Em outros casos, a vida muda de forma, mas continua sendo vida, continua tendo significado, continua tendo afeto, tendo presença. O tratamento ele não cuida só do tumor, ele cuida da possibilidade de dias que ainda não aconteceram. É por isso que cada decisão médica, toda ela é pensada com tanto cuidado. É que não é apenas para tratar a doença, mas proteger todo o futuro possível de quem está ali. Se hoje você está nesse ponto do caminho, tentando entender o que vem pela frente, queria te deixar com uma verdade simples. Você não precisa responder todas essas perguntas sozinho. Existe uma equipe para te ajudar. Existe ciência, existe cuidado, existe caminho sendo construído mesmo quando tudo parece tão incerto. No próximo passo a gente vai falar sobre como é de fato viver durante a quimioterapia. O que é que realmente muda? O que muita gente teme e o que
quase ninguém explica com calma. Porque continuar vivendo no meio do tratamento também faz parte da cura. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!